Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, refeito de ontem? Ah, você viu aí a festa que fez a torcida lá no Mineirão? Chega deixando o seu like, o like de quem venceu na estreia do Campeonato Brasileiro. Ufa, a voz ainda está recuperando da narração de ontem. Comenta aqui e compartilha para geral. E se é novo, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral que é super importante. Olha, ufa, ufa, que vitória, hein? Que vitória. Como diz o Zé Comé, o Vasco é para quem acredita, mas foi uma vitória de superação, uma vitória de entrega tática. Ah, só antes de seguir aqui, deixa eu agradecer ao chefe Ian Pietro, que me mandou esse vídeo direto lá do Mineirão, da festa. Ele, Zé Comé, uma turma boa que partiu do Rio de Janeiro para lá, para Minas Gerais. Obrigado, Ian. Estamos juntos, meu irmão. Bom retorno para vocês. Cara, então é o seguinte, foi um jogo da entrega tática, da aplicação e de saber entender que nós não temos um time melhor do que o Atlético Mineiro. Não importa se eles tiveram 26 finalizações, 75% de posse de bola, quantas bolas entraram no gol. Simples assim. Então, o Vasco soube sofrer, poderia ter sofrido menos? Poderia. Creio que em alguns momentos a puxada de contra-ataque teve uma decisão equivocada. A hora que era para acelerar, o Vasco não acelerou, e que era para cadenciar, buscava ter pressa. E há uma diferença entre pressa, né, que você não precisa ter a todo momento, e acelerar o jogo. Tem momentos que você precisa dar uma acelerada no jogo, para tirar o time de trás. Tanto que o Pedro Raul, por diversas vezes, ficava, sai, sai, e o time não saía. Mas o time teve atuações individuais fantásticas, fantásticas. Léo Jardim foi um monstro, melhor em campo ontem, inclusive eleito pela galera aqui na nossa transmissão. Parênteses, agradecer demais, demais a sua audiência. Explodimos de audiência. A meta ontem era 50 mil, nós fomos a 104 mil visualizações. Muito obrigado pelo carinho. Isso chama-se credibilidade, confiança e um trabalho que vem lá de trás, pioneirismo. E cada vez mais eu tento oferecer a você algo diferente. É uma narração feita para você, torcedor, com a sua participação. E assim sempre será. O fanático vascaíno é assim, é a essência. Os próximos jogos são difíceis, claro que sim. Palmeiras, Bahia, Fluminense. Mas nós temos condições, e ontem isso ficou provado, e que esse jogo sirva de exemplo a todos os jogadores, inclusive, de que é possível encarar todo e qualquer adversário. Porque o Vasco bateu ontem o time que vai brigar pelo título brasileiro. O Vasco não bateu aquele time que vai brigar para ficar na primeira divisão, não. O Vasco, que nesse momento, para mim, briga por uma vaga de Sul-Americana com tranquilidade, ele bateu um time que vai brigar pelo título brasileiro. O credencia. Atuações individuais fantásticas. O Léo Jardim foi um monstro, como já disse. A dupla de zaga muito boa. O Robson Bambu surpreendeu. Quando ele foi escalado, eu fiz uma pesquisa inicial do jogo, deu acho que 70% praticamente dos torcedores não gostando da escalação, em especial do Robson Bambu, que jogou demais, demais. O Léo, cara, o que dizer do Léo Pelé? O cara que encarna o Vasco, que sabe posicionar dentro de campo, técnico, leal, botou o Hulk no bolso, jogou demais, demais o Léo, que vem jogando muito bem a temporada. Os laterais muito bem, souberam marcar forte, porque o Atlético forçou muito o jogo pelos lados, com o Johan pelo lado esquerdo e o Rubens, Pavon, e descia também o Sarabia, depois o Mariano, e os caras souberam sofrer, tiveram ajuda dos dois pontas que vieram, os dois extremos, Alex Teixeira e Gabriel Peck, que fez uma baita partida também, jogou demais o Gabriel Peck. E curiosamente, ele no Campeonato Estadual tinha caído de rendimento, mas voltou a jogar bem. Pedro Raul, a galera pega muito no pé do Pedro Raul e eu continuo em defesa dele, porque entendo que ele é um cara super importante, tem se dedicado muito ao elenco, ao time e ao esquema tático. E isso o sobrecarrega e o tira de perto do gol. Ontem ele até ficou mais perto do gol, só que o Vasco criou poucas oportunidades para ele. Ah, tem que trocar. Muitos amigos mandaram mensagem hoje aqui, não vou nem dizer quem são,
mas alguns assim, pô, Azevedo não dá, como é que ele fez tanto gol no Goiás? O esquema do Goiás era diferente, jogava para ele, tinha um meia chamado Elvis, que joga muito na Série B, o cara alimentava o Pedro Raul o tempo todo. Só que no Vasco, o esquema montado pelo Maurício Barbieri requer que ele participe mais do jogo. Então ele não fica tão lá em cima, mas quando ele tá lá, ele prende 2 zagueiros. Ah, ele não tem domínio de bola, gente. Só bola porrada para ele sair na pancada com os zagueiros. Ele faz o papel dele. Agora, a hora que o Vasco tiver um meia, um camisa 10, vocês vão olhar o Pedro Raul fazendo gol pra cacete. Até no nosso grupo do Cidade Jardim aqui, da galera bacana, do Pierre, do Wallace, do Edu, da galera toda que tá por aqui, do chefe Ian, Rafa Menezes, todo mundo aqui, muita gente assim, pô, o Vasco perdeu o Lelê pro Fluminense. O Vasco não perdeu o Lelê pro Fluminense, não. A proposta foi feita, foi tudo aceito, só que na hora H o Lelê não quis vir. Ué? Gente, toda negociação tem 3 partes. Clube que compra, clube que vende e o jogador. Se essa ponta aqui, que é a principal delas, se é não adianta. E o Lelê quis jogar no Fluminense. Ele é bom jogador? É, ponto. O Vasco tem que buscar um outro no mercado. Dá tempo até dia 20 para escrever. Correr contra o tempo. Tem que correr, claro. Agora, o Vasco fez uma atuação ontem digna de um Vasco gigante, de um Vasco lutador que não vai se entregar. Para fechar aqui, galera, com você, o desembargador Ricardo Couto acatou num plantão, aliás, é impressionante como há uma velocidade quando o assunto é futebol, sendo ele qual for o clube, mas há uma velocidade no plantão judiciário, o desembargador mandou interromper, ó, não vende ingresso não, hein? A juíza da primeira instância deu ganho de causa ao Vasco, mas não pode vender ingresso não, porque há uma cláusula aqui da Greenleaf que indica que não pode ter jogos em sequência no Maracanã, tem que ter um intervalo de 72 horas. Mentira. Mentira, isso é uma farsa. Não estou dizendo que não há esse relatório, mas é uma falácia porque na prática isso acontece. Quer um exemplo só? Quando Flamengo e Fluminense tiveram interesse, eles jogaram as semifinais do campeonato estadual. O Fluminense não levou o seu jogo para outro estado ou para outro estádio contra o Volta Redonda, quando ele sapecou 7. E no dia seguinte, Vasco e Flamengo jogaram lá. Ué, ali podia? Hoje não pode mais? Definitivamente, o futebol não é para amadores. Vamos ver, tem muita coisa para rolar, mas vai curtir esse domingo aí, galera. E olha, mais tarde tem live, hein? 6h30 da noite, vou fazer uma live só com os membros do nosso canal. E a partir de 7h30, geral, pra gente bater papo, comemorar e projetar a semana diante do Palmeiras, que vem sem Abel Ferreira no banco e a gente sem Maurício Barbieri. Os 2 técnicos foram expulsos. Grande abraço, bom domingo. Casaca!